Comecemos aqui com as primeiras, note. Este rapaz apertou a resposta certa. A gente está fazendo análise morfológica e a gente sempre deve partir do substantivo. Quem é o meu substantivo aqui, gente? Qual é o meu primeiro substantivo aqui? Rapaz, que dá nome aos seres em geral. Rapaz, moça, casa, cadeira, menino, planta. Tudo que tiver nome, todos os seres são chamados de substantivo. Não é verdade, gente? Então, vou colocar aqui, ó, substantivo. A palavra este completa o sentido desse substantivo, aponta. Você pode me dizer por que está este e não esta? Para concordar com o masculino. Se fosse rapariga, porque o feminino de rapaz é rapariga, né? Não é moça, não. Se fosse rapariga, como é que deveria ser? Esta. Então, essa palavra concorda com esse, não é verdade? Este, esta, aquele, aquela, aquilo. Nós damos o nome de quê? Este, esta, aquele, aquela, aquilo. Já esqueceram, meu Jesus. Vamos colocar aqui pronome demonstrativo. Vamos, gente, pode escrever aí. Quem está esperando o material, escreve a frase, pelo menos a primeira frase. Bem pequenininha aí, que preguiça do cão é essa? Se quiser, aproveita e coloca no material de vocês que não tem os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Quais são eles? Este, esta, isto, as suas variações. Esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Vou colocar só 3, mas saiba das suas variações. Este, esta, estas, esse, esses, aquele, aquela, aquilo, são pronomes demonstrativos, tá certo? Estão lembrados da aula passada? Estão nada. Mas vamos falar um pouquinho sobre o pana. Vocês estão lembrados que a gente fez um desenho do pana, explicamos bem direitinho. Vamos só relembrar aqui. O pana é a inicial das 4 classes gramaticais que circundam o substantivo. Lembra para mim quais são? O pana? Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Viu como vocês lembram? Pronome, artigo, numeral e adjetivo. Essas 4 classes gramaticais completam o sentido de quê, gente? Do substantivo. Então, você vai olhar para a palavra este, acompanha meu raciocínio. Este está acompanhando algum substantivo? Qual? Rapaz. Repetindo, este acompanha o substantivo. Toda classe que complete um substantivo dentro da frase, ela vai ter uma função. Não é classe, é uma função que a gente vai chamar de função adjetiva. Isso aqui é um pronome demonstrativo, mas adquire uma função, é um segundo nome, uma função adjetiva. Bancas como o IDIB, IBFC, Instituto Acesse e o Cão do IDECão cobram demais o nome função adjetiva. Temos de tomar cuidado para não confundir adjetivo com função adjetiva. Quero que para isso escrevam no caderno função adjetiva. Bem simples, função adjetiva. Aí vocês expliquem para mim o que é uma função adjetiva. Leo, já foi pedir o material está sendo emprestado? Escreve na frente o que é uma função adjetiva. Palavra que acompanha um substantivo na frase. Palavra que acompanha um substantivo na frase.
Por que a palavra este é chamado de função adjetiva? Explica. Acompanhando o substantivo. É só isso? É. Apertou, nós sabemos que é o quê? Apertou é um verbo. Qual é o meu próximo substantivo aqui? Pode procurar. Você está matando muriçoca? É o que é? Qual é, gente, meu próximo substantivo? Resposta, né? Um substantivo que vem de verbo. Vem do verbo responder. Colocar substantivo. Sabemos que é um substantivo pelas classes periféricas que estão ao seu redor. Note que esse A concorda com ele. Por que eu não posso colocar um O aqui? O resposta não existe. Isso prova que a palavra resposta é um substantivo. Porque o A concorda com ele em gênero e número. Por que está A e não as? Porque a resposta está no singular, não é, gente? Isso aqui é um artigo, certo? Artigo definido. Me diga, esse artigo tem uma função adjetiva? Sim ou não? Não? Eu estou perguntando se aqui é um adjetivo, não. Estou perguntando se tem função. O que é função adjetiva? Lembra? Acompanha o substantivo. Ele está acompanhando o substantivo? Então, ele tem uma função adjetiva. Coloquem função adjetiva. Essa palavra certa está no feminino por quê? Por que não certo? Perfeito, concorda com esse substantivo. Certo, errado. O que é que a palavra certa é na morfologia? É um adjetivo. Está certo, está errado. Então eu vou colocar aqui adjetivo. Professor, ele está acompanhando um substantivo. Tenho que botar função? Não, gente, porque adjetivo por si só já é função adjetiva. E aí, gatinho? O que está faltando? É um bocado aqui. Tudo bom, Rodeza? Vamos para o ano novo. Continuando. A palavra ufa, ela expressa um sentimento. A classe de palavras que expressam sentimento a gente usa no dia a dia. Nós temos uma linda no Nordeste que é o vixe. Outra que nós temos no Nordeste é o oxente. Minas fala uai. Não é uai? Uai, tchê. Não, tchê não. Tchê é Rio Grande do Sul, não é? Ou seja, algumas cidades nós temos aí os nossas interjeições. Sempre que transmitir algum sentimento de espanto, de alegria, de pavor, nós temos as interjeições. Eu digo, oba, ganhei na Mega Sena, oba, bati o carro, vixe. Esse ufa vem acompanhado obrigatoriamente de uma exclamação, transmite um sentido de alívio. Ufa! Nós vamos chamar de quê, gente? De interjeição. Interjeição é uma classe que sempre estará acompanhada de exclamação e transmite um sentimento, alívio, horror, espanto, alegria. A onomatopeia é a escrita de um som. Ela não precisa de uma exclamação, mas pode vir. Miau é uma onomatopeia, por exemplo. Ela imita o que o gato faz. Não. Isolada por uma exclamação. Gente, alguma pergunta aqui? Tá tranquilo? Vamos lá.
A intenção não é adequada. Pensemos aqui. Eu não sei o que é esse A. Você sabe o que quer dizer, qual é a classe da palavra intenção? Ela vem de intencionar. Vamos investigar. Você não sabe o que é intenção. Eu sei que esse A aponta para ele, não aponta? Olha como faz a diferença. Se eu pusesse as aqui, ficaria como? As intenção não dá, teria que ser as intenções. Então, o A, artigo, ele só aponta para o substantivo. Portanto, eu provo que esse intenção é um substantivo por conta do A, que vai ser o que, gente? Um artigo. Artigo que? Definido. Ele tem função adjetiva, esse artigo, sim ou não? Por quê? Está acompanhando o substantivo. Eu não vou colocar aqui porque você já sabe, tá bom? Vamos escrevendo, esquece o celular, menino. Fazendo aposta, uma hora dessa. Hã? Pode. A preposição não pode estar no sujeito. Não. Poderia ser sim, poderia ser talvez. Então são 3 classes que a gente já começa a pegar aqui, ó. Você vai à festa? Sim, advérbio de afirmação. Não, negação. Talvez, advérbio de negação. Não é? Não, dúvida. Advérbio de dúvida, perdão. Afirmação, negação e dúvida, desculpe. Esses são os clássicos. Só que você tem de se acostumar que advérbios de afirmação, negação ou dúvida pode ser um conjunto de palavras que a gente chama de locução. Você pode dizer, por exemplo, ó, você vai ao curso? Aí o aluno responde, de maneira alguma. Esse de maneira alguma é a mesma coisa que não. Percebe que um conjunto de palavras equivale a um só advérbio. Sim? Estou pensando aqui, ó. Você vai ao curso? Aí o menino responde, Isso aqui é um advérbio de quê? É o quê? Afirmação. Agora, se eu dissesse você vai ao curso? Diga. Isso aqui é um advérbio. Qualquer coisa que transmita uma ideia adverbial, uma circunstância, é um advérbio. Beleza? Beleza, ótimo. Aqui, vai. O que é o não, você está chamando de? Pode colocar. Advérbio de negação. O é, quando tem acento, ele é o quê? É um verbo. O é sem acento é conjunção. Beleza? É verbo. A palavra adequada está no feminino. Eu sempre olho para o gênero da palavra, porque me ajuda a classificar. O que é adequada? O que é adequada? Intenção. Por que está feminino ali? Para concordar com intenção. Intenção adequada, intenção inadequada. Se fosse intenções adequadas. Esse adequada, gente, completa intenção. Tá qualificando, não tá? Adequada e inadequada. Então eu acho que isso aqui é o quê? Um adjetivo. Quero que você coloque um adjetivo. Estão lembrados das palavras que terminam em ado e ido? Então não, vou colocar adjetivo particípio. Adjetivo particípio.
O que é um particípio? É a forma de um verbo que termina particípio, que termina em ado e ido. Ele assume a função de adjetivo. Professor, por que você está colocando adjetivo e particípio? Porque é muito interessante que sempre que um adjetivo estiver no particípio, ele não tem função adjetiva. Sem função adjetiva. Perceba como contraria uma regra que eu te disse. Por que que esse A tem uma função adjetiva? E lembra, eu esqueci. Por que que esse artigo tem uma função adjetiva? Fala, gente. Acompanha um substantivo. Adequado, acompanha o substantivo? Sim ou não? Sim. De acordo com a regra, ela teria função adjetiva, mas por que não tem? Porque ele é um particípio. Professor, por quê? Sei lá. E eu não me interesso não saber por quê, só não tem. Não é verdade, gente? Pare de procurar o porquê das coisas. Viva e passe na prova. Esteja vivo até lá. Esperando ser CESP a banca de vocês, né? Se for, estamos salvos. Se for Sesgran Rio, pode soltar fogo. Se for IDECAM, chore, mas eu tenho a solução. Se for FGV, fume maconha. E começa a estudar de manhã cedinho, Bob Marley tocando. Isso é preconceito, né? Eu vou cortar isso aqui. Vou nada, macho. Vou, Deus é mais. Strike é que ele bloqueia, porque eu falo merda. Falar em... Aí se eu for falar aqui, né? Não vai adiantar ser ao vivo, olha. Vou lá, gente. Ela é o quê? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Olha, gente, eu vou me embora. Pronome, é o pronome do caso reto, né? Vamos colocar aqui, ó. Pronome reto. Pode ser pessoal. Anote. Você não quer usar lápis, não? Não é porque eu estou acompanhando aqui, pode usar. Você viu que eu pedi para dar espaço? O espaço está bom hoje. Não tem que copiar as frases, a preguiça do cão dessa. É o quê? É o quê? O verbo. Vou colocar que é um verbo de ligação, já me ajuda. Verbo, bote de ligação na outra também. Verbo de ligação. Supostamente. Gente, tenta pluralizar a palavra supostamente. Pluraliza essa palavra para mim. Fale, tente. Supostamente. Tenta pluralizar isso aqui. Não. Você consegue? Porque ela é uma classe invariável. Ali, gente, supostamente é um advérbio de dúvida, não é? Supostamente. A maioria das palavras que são terminadas em mente, geralmente são advérbios. E a maioria é de modo. Mas não vou dizer isso não. É um advérbio. Certamente, supostamente, lentamente, vagarosamente. Perfeito? Terminou em mente, tem grande chance de ser um advérbio. Vou puxar uma seta e colocar. Advérbio de dúvida. O espaço tá ok aí? Tá dando certo para anotar tudo? A palavra óbvia. Essa palavra varia em gênero. Bota no masculino. Pluraliza no feminino. Então ela não é um advérbio. Concorda comigo? Para ser advérbio ela não pode pluralizar. A palavra óbvia está se referindo a quem?
Óbvia se refere a ela, que por sua vez ela se refere a quê? A intenção. Mas ele está concordando com ela. Ela é óbvia. Portanto, aqui eu tenho um adjetivo. Adjetivo. Sobre o material, não foi? Essa palavra certa é um advérbio? É um adjetivo? O que ela é? Ela pode pluralizar? Não, no contexto, não tira ela daqui não. Leia a frase, ó. Vamos passar para o plural? Eu vou tentar descobrir o que é esse certo. As intenções não são adequadas. Elas são supostamente óbvias. É como se fosse, entendeu? Não é verdade? O que é aquilo ali? Não é adjetivo. É um advérbio o quê? Compreende, entendeu. É o que, gente? É um advérbio interrogativo. É muito complexo isso. Mas a gente sabe, me diga, a gente sabe que ele não é um adjetivo, sim? Vou colocar que é um advérbio. Por que aqui não é um adjetivo? Porque na frase ela não conseguiu pluralizar. Advérbio interrogativo. Está começando pelo que aqui nessa primeira frase? Qual foi o primeiro item que você começou para analisar? O substantivo, não é não? Que é quem? Recurso. O recurso. Me diga, como você descobriu que recurso é um substantivo? O artigo aqui, né? E o adjetivo aqui acompanhando. Recurso é o meu substantivo. Esse O vai ser o quê? Artigo. A palavra imediato acompanha também a palavra recurso. É bom, gente, que você puxe essa setinha para você entender essa relação de dependência, que um completa o outro. Isso é fundamental na sintaxe, viu? Puxa uma seta, ó. Imediato completa o substantivo recurso, ó. Aduído. Aduído é um adjetivo que? Um adjetivo que termina em adido é particípio. Me diga, essa palavra aqui, imediato, ela tem função adjetiva? Quando um adjetivo é particípio, ela não tem o que, gente? Função adjetiva. Professor, pode um adjetivo não ter uma função adjetiva? Foi a exceção que eu coloquei aqui que vai fazer você acertar na hora da prova. Se você lembrar. Vai lembrar. Sempre que um adjetivo estiver no particípio imediato, é porque que é um particípio irregular, tá? É porque estava falando em adido, né? Adido. Imediato está no particípio, tá? Mas é um particípio irregular. Vou botar só adjetivo, tá bom? Você entende o que é um adjetivo? Perfeito. O dó é a junção de duas classes gramaticais. Me lembrem quais são. É o de que se junta com o ó, não é ó? De mais ó forma o que, gente? Dó. Então vamos cortar aqui, ó. Preposição mais artigo. Combinado? Eu estou vendo aqui, que é um artigo, ministério vai ser o meu quê? Substantivo, não é verdade? Cara, eu vou fazer uma bagunça aqui, viu? Entenda. Público se refere a ministério, não se refere? Ele vai ser o quê? Adjetivo. Perfeito.
Alguém aqui não está entendendo? Eu vou postar essa aula e você assiste de novo. Umas 20 vezes, tá certo. Filho. Vocês estão vendo que a palavra Ministério Público está escrito com letra maiúscula? Por quê? Porque se trata de um órgão específico, não é qualquer um, é o Ministério Público. Quando estão de letras maiúsculas, também é para sinalizar que aqui, ambos os dois é uma redundância, mas ambos aqui equivalem a um só substantivo. É o que a gente chama de substantivo composto. Substantivo composto. Mesmo não tendo hífen, equivale a um substantivo composto. Tá bom? Posso dizer, por exemplo, João Vitor é um substantivo composto. João e Vitor. Meu caso. Tem um João lá no nome. Perfeito. Tem mais, professor? Tem. Sempre que você vir uma preposição, vamos relembrar para mim quais são as preposições? De, para. Eu tenho que escrever, né, gente? A memória tá pouco. De, para, vai. Com, em, a, desde, entre, sem, contra, por, até, perante. Gente, estamos começando o ano 2025 bem, né? Tá para quebrar, o edital tá chegando aí e eu preciso de aprovação. Vocês precisam de aprovação? Meter a cara nos meus, mandar um monte de vídeo para vocês. Assistir, né? Né, Juan? É difícil. Sempre que eu tiver uma preposição, entenda, comece a interpretar. Tem uma preposição, ela vai iniciar uma locução. Toda preposição inicia uma locução. Um conjunto. Aqui é uma preposição, portanto, tudo isso é uma locução. Toda preposição, ela tem uma característica de aglutinar palavras para ter só um sentido. Aí você vai escrever no seu caderno, escreve aí, vai. Toda preposição, pode escrever, toda preposição se junta com os elementos da frente e forma uma locução. Toda preposição se juntam com os elementos à frente e formam uma locução. Essa locução, que é iniciada aqui e terminada em público, está completando o sentido de qual palavra? O recurso imediato do Ministério Público. O que é do Ministério Público? O recurso, não é não? Então eu vou puxar uma seta, ó. Eu disse que ia ficar uma bagunça. Completa recurso. Transmite ideia de posse. Minha pergunta é, o recurso é do Ministério? Pertence a ele, sim ou não? Então eu vou colocar o seguinte, abrir um parêntese e colocar posse. Se der uma ideia de posse, essa locução será chamada de locução adjetiva. Se um conjunto completa um substantivo, dando ideia de posse, o que é que a gente tem? Locução adjetiva. Eu sei que está ficando um pouquinho complicado, mas daqui a pouco a gente vai treinar. E a gente vai melhorar ou piorar. Eu sei que tudo que a gente está falando aqui, o máximo você consegue pegar é 50% de 100. Sendo bem otimista, né? Ai, gente, bom, né? Vamos lá. Tinha é o quê?
Oi, gente, tinha, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. É um verbo. Na verdade, tem dois. A gente vai chamar isso de locução verbal. Dois verbos, um ao lado do outro, locução verbal. Estava parado, tinha comido, vou sair. Dois verbos, um ao lado do outro, locução verbal. Pela manhã. Pela é o quê? É uma contração aqui de novo, né? É uma aglutinação, na verdade. Pela é a junção da preposição por mais artigo a. Então, vou colocar aqui, ó, preposição mais artigo. Não é? E se eu tenho uma preposição, gente, é factual. Depois de preposições, olha o que eu estou falando, depois de preposição, o comum é que venha um substantivo. Escreva, anota esse bizu no caderno aí, bota lá no bizu no caderno. Bizu com 2 E, que é o meu. Depois de preposições, geralmente vem um substantivo. Depois de preposições, geralmente vem um substantivo. Aqui tem uma preposição? Tem? Muita gente chamaria a palavra manhã de advérbio. Não transmite ideia de tempo? Ideias de tempo são advérbios. Manhã, tarde, noite. Olha que risco. A banca perguntando somente a palavra manhã. Manhã é um advérbio? É, não. Aqui é o quê? Pela. Não é uma preposição? Depois de preposição vem o quê? Vai, gente. Substantivo. É um substantivo. Existe alguma locução aqui? Sempre que eu tiver uma preposição, ela não forma uma locução? Não forma, gente? Eu acabei de dizer isso. Forma. Então, pela manhã, formou uma locução. Essa locução transmite uma ideia de tempo? Sim, é uma locução adverbial. Adivinha de quê? De tempo ou temporal. Eu tô com medo disso aqui, bicho. Antes de fazer essa aqui, eu vou fazer uma outra frase. Vocês vão copiar no caderno pra gente treinar. Porque eu sei que o negócio tá feio aí. Só manhã não. Se ele vier preposicionado, aí ele vai, os dois juntos é que será o advérbio. Isso aqui é um advérbio. Eu só estou chamando de locução porque locução é o ajuntamento de classes para ter somente uma. Vamos fazer essa nova frase aqui? Beleza? Então, gente, como é que a gente vai responder aqui essa questão? O carro do João. Vamos lá, o O é o quê? É um artigo, carro. Tem um substantivo. Do, preposição mais artigo, João, substantivo. Me ajude aqui. Eu tenho uma locução? Tenho ou não tenho? Nós sabemos que as preposições são responsáveis por iniciar o quê? Conjuntos. Qual é o meu conjunto aqui? Do João. Do João, está completando o sentido de quê?
Carro. Carro é o quê? Aí vamos pensar aqui o seguinte, eu quero que você coloque uma observação muito séria aqui, vai, puxa uma seta, ó. Coloca aqui, puxa uma seta para esse conjunto. Puxou uma seta? Coloca o seguinte, locuções adverbiais não completam substantivos. Deixe isso aí com marca-texto, viu? Pingue sangue do seu dedo se for possível. Locuções adverbiais não completam substantivos. Daqui a pouco eu vou escrever uma frase de novo para você perceber isso. O que é que você colocou aqui? Locução adverbial não completa o quê? Do João, completa carro. Por que que do João eu não posso nem pensar em ser uma locução adverbial? Porque locução adverbial não completa substantivo. Não dá ideia de posse? Então isso aqui vai ser o quê? Locução adjetiva. Sim? Bateu é o meu verbo. No, preposição mais artigo. Se tem preposição aqui, substantivo. No poste formou uma locução. No poste está completando o sentido de quê? Não é um verbo bater, não? Isso aqui pode ser uma locução adverbial? Pode. De quê? De lugar. Locução adverbial de lugar. João não é o sujeito, mas é sintaxe isso aí, viu? Sujeito, objeto direto, a gente só vai ver em sintaxe. Deixa isso aí para lá. Vamos na morfologia primeiro. Tranquilo? Vamos lá na frase do material de vocês. Embora tivesse saído. Embora. A palavra embora, gente, é uma conjunção. Ela é uma conjunção concessiva. Só que essa conjunção, ela é formada por alguns elementos. Aí eu vou precisar que você escreva isso aí, ou no caderno aí, é uma coisa um pouquinho longa. Embora é uma conjunção que sofreu aglutinação. Aglutinação. Ela é formada por 3 palavras. Em, mais, boa, mais, hora. Que junta ficou como? Embora. Tá certo? Se a banca nessa frase pedisse que você contasse quantas preposições existem a cá, você consideraria que embora tem uma preposição? Aí eu digo, depende da banca. Se a banca for esperta, for um FGV ou IDECAM, ela vai dizer que aqui tem uma preposição. Preposição, adjetivo e substantivo. Eu vou até colocar preposição, adjetivo e substantivo. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão de prova sobre isso. Aí o conceito da banca é o que vocês decidirem, viu? Tivesse não é um verbo. Saído não é um verbo. 2 verbos um ao lado do outro, chamamos de quê? Locução verbal. Eu vou botar um outro nome bonito para locução verbal, é perífrase verbal. Perífrase. Professor, o que é perífrase? É a mesma coisa que locução. Eu estou te dando um leque maior para você entender. A banca chamada de perífrase, você disse, nunca vi isso. Viu? Perífrase. Tá dando certo, Boizinho?
Tá parado, boy. Desliga o GPS. A palavra cedo, ela varia. Seda. Não nessa frase, tipo, ceda o lugar poderia ser. Mas esse cedo, ó, embora tivesse saído cedo, tá dando ideia de tempo, não tá não? Aqui é o que, gente? Um advérbio de tempo. Comigo é o quê? Mim, comigo, ti, contigo, si, ele, ela. É um pronome. Então, eu vou colocar aqui, ó, pronome oblíquo. Só que o comigo, gente, dentro dele também é uma aglutinação. Aqui no comigo é a junção de com mais mim. Se eu perguntasse para vocês, quantas preposições existem aqui? A banca não disse isso não, então, quantas preposições? Eu cogitaria dizer que tem uma preposição aqui, cogitaria dizer que tem uma preposição aqui, aqui e aqui. Mas nem todas as bancas enxergam isso, elas estão vesgas, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Comigo, tá aqui, ó, com mais mim. Das, preposição mais artigo, não é verdade? Repartições, aqui não é um artigo? Repartição vai ser o quê? Substantivo. Aqui é um conjunto. Das repartições, te dá uma ideia de quê, candidato? De lugar. Saiu de onde? Das repartições. Então, eu vou chamar isso aqui de quê? Locução adverbial. De quê? Lugar. Tivesse saído em que? Vai, gente. Nos carros, aqui eu tenho preposição mais artigo, carro substantivo, formei um conjunto, que é uma locução adverbial de meio. É o meio que eu utilizei para me deslocar. Da cidade. Então eu tenho aqui, o O é o que? Rápido. Artigo, promotor, substantivo, da, preposição mais artigo, cidade, substantivo. Perfeito? Tem conjunto aqui? Tem um conjunto que é da cidade, que completa quem? Então você tem que sempre saber a que senhor ele serve. Da cidade é um termo circunstancial, ou seja, da ideia de lugar. Porque o menino fica tão fissurado no lugar, tempo, modo, que ele já corre para o advérbio. Você tem que tomar um cuidado. Se esse conjunto completa um substantivo, esse conjunto não pode ser uma locução adverbial. Ela é uma adjetiva. Então, é somente locução adjetiva. Locução adjetiva não tem outros nomes. É só locução adjetiva. Ah, locução adjetiva de lugar. Não está errado, sabe? Mas não tem. Locução adjetiva. Pode perguntar, gente. Fique à vontade. Às vezes sua pergunta minha pergunta é besta. Não. Pergunta besta é para ser respondida também. Besta para mim, para você não. Pode falar. Somente ao substantivo. Ele é o único. Não, preposição. Saiu é o quê? É o meu verbo. Da, preposição mais artigo, cidade,
substantivo, outro conjunto. Ó, é o mesmo, ó, da cidade. Mas aqui ele completa um elemento distinto, que é o quê? Saiu, que é um verbo. Aqui vai ser o quê? Locução adverbial. De quê? De lugar. Pela manhã do mesmo jeito, é a junção de quê? Preposição mais artigo manhã substantivo formou o conjunto. Esse conjunto está completando o quê, gente? Saiu. Portanto, é o que aqui? Locução adverbial de quê? É do tempo. O vento. O O está apontando para a palavra vento, não é? Se fosse a venta. Brincadeira. O A vai ser o quê? Artigo. Esse vento vai ser o quê, gente? É um substantivo. É um substantivo, é fenômeno natural, né? A venta. O pau da venta, né? É o Nordeste muito bom. Da tarde, gente. Preposição mais artigo, tarde. Vai, me ajuda. Tarde vai ser um substantivo ou vai ser um advérbio? Substantivo. Olha a preposição aqui. Aqui é um substantivo. Me ajuda. Formou conjunto? Completa o quê? Um substantivo. Pode ser uma locução adverbial? Não, porque completa o substantivo. Isso aqui é uma locução o quê? Adjetiva. Completou substantivo, locução adjetiva. Também dá ideia de posse, né? O vento que pertence à tarde, né? Não dá, gente? Posse? O ei, quando não tem acento, ele vai ser o quê? Conjunção. O a aponta para chuva, vai ser o meu artigo, mais um substantivo fenômeno da natureza, substantivo. O da, preposição, mais artigo, noite. Eu vi um adjetivo aí. Da noite. Da noite completa quem? Chuva, locução, adjetiva. Trouxeram, verbo. Antes da gente saber o que é o bastante, vamos saber o que é que ele completa? Bastantes está no plural porque está falando de quê? Bastantes lembranças. Me diga, em relação de sentido, se eu trocasse bastante por muitas, teria problema? Troque. Se fosse por várias, não teria problema nenhum. Gente, esse bastante aqui, ele enumera, ele quantifica, ele conta de maneira vaga. Qual seria a diferença de eu dizer? Veja, comprei 20 maçãs, 20 é um numeral, não é? É um numeral cardinal. 20, eu sei que 20 não é 19 nem 21, é 20, é exato. Se eu dissesse que comprei bastantes maçãs, você saberia quantas? Mas você sabe que eu conto, só não sei quantas. Bastantes maçãs pode ser 10, 12, 25, 50. A classe que enumera de forma vaga é chamada de pronome indefinido. Aí você vai escrever isso aí no caderno. Pronome indefinido. Vamos caracterizar o que é um pronome indefinido? Pronome indefinido. Escreve na frente, pronome indefinido. Quantifica de forma vaga, imprecisa. Se quiser colocar assim, conta, que é melhor do que quantifica, conta de forma vaga. Aí a gente vai escrever alguns. Vários, outros, muitos, bastante,
mais, perdão. Mais, algum, nenhum, cada e reticência. Esse já basta. Então, a palavra bastante está se referindo a lembranças, que é um substantivo, as lembranças. Perfeito. O da é a junção de quê, gente? Preposição mais artigo, né? Aqui é uma preposição, infância vai ser o quê? Substantivo. Pense um pouquinho, aqui formou um conjunto, uma locução. Olhe, me diga sim ou não. Aqui é uma locução adverbial? Me diga, da infância está completando o quê? Por que não pode ser locução adverbial? Porque lembrança é um substantivo. Locução adverbial não completa um substantivo. Estou batendo demais nessa tecla. Tá? Isso aqui vai ser o quê, gente? Locução, o quê? Adjetivo. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho? Voltamos já. Vamos mijar. Eu vou botar. Vai ficar lá, viu? Dá um zoom aí. Turminha da areninha aí, ó. Câncer. 10 em cada 100 pessoas. Vamos começar a classificar essa palavra que algumas pessoas dizem CA. A pessoa tem medo do nome. Tem medo do nome, não diminui o perigo, não. Câncer vai ser o quê, gente? Não é a doença ou o signo, vai ser um substantivo. Coloque aí, substantivo. 10 em cada 100. 10, 20, 30, 40, o que é isso, gente? É um numeral, cardinal ou ordinal? É um número... É cardinal, tá, gente? Ordinal é aquele que representa a ordem. Primeiro, segundo, 10º, 20º, 50º. Perfeito? Numeral cardinal. O em vai ser o quê? Preposição. Cada. Cada, pronome indefinido, eu acabei de colocar aqui. Pronome indefinido. 100, numeral cardinal. Pessoas. Ó, o 100 completa pessoa. O 10 completa pessoa, a pessoa vai ser o substantivo. Olha para esse O aqui. Ele é muito interessante. Esse O está se referindo a quê? Quando se disse 10 em cada 100 pessoas o contraíram. Eu digo, contraíram o quê? Câncer. Preste atenção que esse O não acompanha a palavra câncer. Ela substitui. Esse O, sempre que o O e o A substituem coisas ou pessoas, ele vai ser um pronome oblíquo. Mas antes de escrever, eu queria testar com vocês aqui. Veja só, atenção, ó. Ana. Você viu Ana? Aí eu digo, eu a vi. Quando eu disse eu a vi, esse a substitui quem? Ana. Se fosse Ana e Luísa, me diga, você viu Ana e Luísa? Não, eu não as vi. Portanto, você tem que tomar cuidado, candidato,
para não confundir o o e o a com um artigo com um pronome. Perfeito? Vamos aqui de novo. Você viu aqueles carros? Posso dizer, eu os comprei. Comprei o quê? Me diga, candidato. Esse os vai ser o quê? Um artigo? Vai ser o quê, gente? Pronome oblíquo. Então eu vou colocar aqui o o. O o é um pronome oblíquo porque substitui um termo. Se você quiser, você faz até o bizu, escreve aí. O e a, quando substitui termos, substitui termos, pronome oblíquo. Muita gente usa o ele e o ela, isso é um erro. Como diz, você viu Ana? Eu não vi ela. Usar o ela é um erro de sintaxe. Depois eu explico por quê, tá? O o e o a substituindo coisa ou pessoa, pronome oblíquo. Chegou o quinto ano aí. É o principal aí. Chamar Manu ali. Rapaz. Vamos. Contraíram é o quê? É o meu verbo. O e sem acento vai ser o quê, gente? O e quando não tem acento é o quê? Conjunção. E as deixaram muito doente. Câncer, 10 em cada 10 pessoas contraíram. E as deixaram. Deixaram o quê? As pessoas. O que é esse as? É um artigo? Não substitui pessoas, portanto aqui vai ser o quê? Pronome oblíquo. Deixaram vai ser o meu verbo. O muito está se referindo a quê? Não, aqui ó. E as deixaram muito doente. Antes disso, vamos saber o que é doente? Vamos? Doente está se referindo a quê? Pessoas. Não é tipo um estado? Não é um estado? Doente completa pessoas. Isso aqui não pode ser um advérbio. Você pode me dizer por quê? Advérbio faz plural? Não. Isso aqui é um adjetivo. Então eu vou colocar aqui adjetivo. A palavra muito, repara aqui na luz, ó. Muito está completando um adjetivo. A palavra muito, bastante, o mais, geralmente são pronomes indefinidos. Mas para ser pronome indefinido, ela tem que completar o quê? Substantivo. Aí eu quero fazer um bizu que, mais uma vez, eu não confio em vocês. Vamos fazer um bizu? Vamos fazer pronome ou advérbio? Quando eu desconfio assim é porque tem razão. Faz aí, gente, ó. As três que mais dão trabalho é o mais, é o bastante, é o muito. Esses três caras aqui dão trabalho na hora de classificar. Eles podem ser pronome indefinido ou advérbio. Bastante e muito só será um pronome indefinido se completar substantivo.
e será advérbio se completar. Não, não é assim. É se não completar substantivo. Se não completar substantivo. Só isso. Quando eu digo se não completar substantivo, gente, é porque tudo que, sempre que o mais, bastante, muito, não completar um substantivo, ele pode completar um adjetivo, um verbo ou um advérbio. Mas você não precisa decorar isso. Não completou substantivo, advérbio. Tá certo? Aí eu vou colocar um exemplo aqui. Se eu dissesse assim, ó. Comi mais fruta. Estou mais feliz. Perceba a diferença desses dois mais nessa questão aqui. Mais, escrita igual, mas são classes distintas. No primeiro caso, quando eu disse comi mais fruta, esse mais está acompanhando o quê? Se o mais, o bastante, o muito, completar um substantivo, o que é que vai ser esse mais? Pronome indefinido. Estou mais feliz. Completa feliz. Feliz é o quê? É um adjetivo, não é não? Estou feliz, rapaz feliz, criança feliz. Pergunta. O mais está completando um substantivo? Se não completa um substantivo, só tem uma saída. Ele vai ser o quê? Advérbio. Entende essa ideia? Completar substantivo vai ser o quê? Pronome indefinido. Completar um não substantivo? Advérbio. Sim? Vai lá. João é mais alto do que eu. João é mais alto do que eu. O que é esse mais? O mais está completando o quê? Alto é o quê? Então o mais é o quê? Advérbio. Quando você pegar mesmo, por exemplo, ó, vi mais pessoas na rua. Vi mais pessoas. Mais pessoas. Pronome indefinido. Ligou aí? Não. Então me diz o que aquele muito ali é? O muito está completando adjetivo. Adjetivo não é substantivo, então vai ser o que o muito? É por isso, bicho, que muito não fez plural. Tenta botar no plural. Deixaram muitos doentes. Se eu dissesse deixaram muitos doentes, quer dizer muitas pessoas. Mas aqui é um advérbio. Então vou colocar aqui advérbio. Última frase. São quantas frases? Até a letra G, né? Sete frases. A gente levou 2 horas. 2 horas para 7 frases. É muito bom, né? Não? Os alunos, vamos aqui comigo. Os. Fale. Artigo. Alunos, substantivo, da, preposição mais artigo, manhã, substantivo, formou conjunto, que completa alunos. Me diz o que é alunos? Aluno é um substantivo, portanto aqui vai ser o quê? Locução adjetivo. O E sem acento, conjunção. Pausa dramática agora aqui. Vamos aqui comigo. Quando se disse os alunos da manhã e os da noite, e os o quê? Se eu botasse a palavra aluno, ficaria repetitivo? Então houve aqui uma elipse. Eu vou fazer um asterisco aqui e vou colocar o seguinte, elipse. Houve a zeugma de uma palavra. O que é elipse? É a omissão de um termo. Me diga,
Por que eu não botei alunos aqui de novo? Porque ele já foi dito, para não repetir. Esse os aqui, gente, é um artigo. Professor, mas o artigo não tem que apontar para o substantivo? Sim, mas o substantivo está aqui escondido. Está só na ideia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hã? Pode ser. Muita gente interpreta dessa forma, mas não. O contexto da frase é que me diz que isso aqui é um artigo. Porque foi suprimido o seu substantivo. Eu aposto em artigo, viu? Mas tem gramática que defende que aqui é até um demonstrativo. Não vou entrar nessa, não. É artigo. O que é o da noite? Vamos, gente. Preposição, mais artigo, noite. Substantivo da noite. Locução o quê? Locução adjetiva. Ela não completa o substantivo que está oculto? Beberam. Verbo. Pouco. Pouco não completa o verbo? Isso aqui é o quê, gente? Hã? Vai dizer que é um adjetivo? É um advérbio. Olha que o cara nem ficou no plural. Tá tudo no plural e ele no singular. Isso aqui é um advérbio. Advérbio de quê, gente? De intensidade. Agora os bebês aí vão fazer a atividade, tá? Boa sorte aí. São quantas questões? Primeira questão. É o que, gente? Não é um verbo? Verbo, preposição e conjunção. Qual é o gabarito? Letra A. Quem foi que acertou? Restam 14. 2. Coluna 1A, coluna 2. A demanda pelo fim da escala 6x1. A é artigo, logo demanda vai ser o quê? Um substantivo. Não é não? Então aí vai ser que número 4. 4. Esta é pronome 3. Suficiente, completa a assinatura que é o substantivo. Portanto, vai ser o quê? Um adjetivo, número 1. E não é o quê, gente? Advérbio 2. Qual é o gabarito? 4. Letra E. Terceira. Na Europa, de modo geral, as pessoas trabalham 5 dias por semana. Assinala que apresenta um verbo. Não, gente. É letra D. Brincadeira, gente. C. O coração tá bom. Nossa! Letra A, né? A quarta? Tranquila, daqui a pouco chega nas difíceis. 5. É qual? O médico compara, ele está perguntando nessa frase, onde é que tem um adjetivo? Há um adjetivo particípio aí instalado. Instalado completa programa, que é um substantivo. Vocês acertaram? Quem foi que acertou aí? Boa. Letra E. Sexta. Sentir-se bem e saudável é uma conquista individual. Onde é que tem um advérbio? Fortemente, terminado em mente, né? Letra E. Sétima. Ele quer uma que seja uma locução adverbial. De alterar. De alterar completa a capacidade, que é um substantivo. De água também. Então aí são duas locuções, mas são duas locuções adjetivas. Havia sido é uma locução adverbial, locução verbal. É letra B. Em 2016 completa o verbo havia. Quem foi que acertou? Poxa vida, só isso.
8. Agora vamos começar a brincadeira. Ele quer contar, Ave Maria, quantas preposições. Vamos contar todo? Não, tem que saber quantas preposições. Aí ele chamou de aglutinadas, não foi? E simples. Simples é que ela... Está dizendo simples, é? Simples é que não está contraída com outra classe. Aglutinada que está contraída. Aglutinadas. Então vamos contar aqui. Em é simples. Um estudo de 2016, 23, perdão. Pesquisadores defendem isso, aí é uma conjunção. Embora. Eu sei que embora é em boa hora, mas eu não sei se ela vai contar isso aqui como não. A banca não considerou. Professor, tem como recorrer? Tem, porque aqui é uma preposição aglutinada. A banca disse, estou nem aí. Então, até agora nada. Seja uma das, é a minha primeira. Fontes de acrilamina na. Nossa alimentação ainda não existe uma base forte e conclusiva de evidências demonstrando sua relação com... Me perdi. Uma forte base com as evidências demonstrando sua relação com o risco de desenvolvimento de câncer. Então, 4, 5, 6, 7. 7 simples e 2 aglutinadas. 7 mais 2, 9 ao todo, não é não? Tem gabarito? Letra A. Se eu errei essa questão, tá, gente? Eu fiz isso. Tem gabarito? Se for 7, 3. Tem ou não tem? O pior é que tem. Qual é o gabarito? 7, 3. Quem foi de B aí? Eu também. Vamos botar B? Vamos? Bota assim, nosso gabarito, B. O da banca foi A. Foi A. Vou botar o da banca aqui, viu? A. Dava sim. Recurso super fácil de ganhar. Recurso em qual questão? A opção? B de bola? Vamos para 9. Ele quer... Eita, bicho. Claro, a palavra claro geralmente é... Ela geralmente é um adjetivo. Dia claro, manhã clara. Mas eu acho que aí não está completando nenhum substantivo, não. Hoje em dia, ele está dizendo assim, óbvio, claro. Eu acho que isso é uma interjeição, não é não? Conjunção, adjetivo, interjeição ou advérbio. Ou é um advérbio? Eu pulei uma, foi? Sim, faltou a exclamação, né? Para ser interjeição. Não estou dizendo que é interjeição não, viu, gente? Eu disse isso? Eu dei a entender, mas não, faltou a exclamação. Isso aí, gente, é um advérbio, tá? Advérbio de confirmação ou de afirmação. Claro. Letra o quê, gente? D. 10ª. A inflamação é observada. Tira esse é, gente. Lê para mim. Inflamação observada. Esse observada completa quem? E o que é inflamação? Substantivo. Então isso aí é um adjetivo. Alguém conseguiu? Não. Só essas duas pessoas conseguiram? Gente do céu, o que foi isso? Que barroada foi essa? Quem foi que não conseguiu fazer? Não deu tempo, foi? Onze. Vamos fazer com o tio, a 11ª? Ela está perguntando o seguinte. Ao número de substantivos. Sabem contar os substantivos, gente? Me ajuda, vai. Vai, gente, qual é o primeiro? Poeira, vai. Penas, depois de preposição, vai. Bosta, aves, proteínas, pulmões,
Elas vêm de diversas espécies e aves. 8. Letra A. Aqui a 11 é? A 10 foi qual? Vamos para a 12ª agora. Ele quer uma. 1 em cada 3 considerava o... O que é que ele está querendo? Quantos artigos simples? O que essa régua quer dizer com um artigo simples? Que não esteja aglutinado. Eu acho que é isso, né? 1. Eu acho que esse 1 aí não é artigo, não. Ele é numeral. Ele é o numeral porque ele está se apoiando no 3 ali. Aí é um numeral, viu? 1 em cada 3 considerava-o como um filho. Esse O não é artigo, não. Não é, não. Gente, troca esse O pela palavra ele. Vai, vamos ler. 1 em cada 3 considerava ele. Aí é um pronome, cara. É o considerava. Tipo o seguinte, ó. Sabe aquele rapaz? Eu considerava-o um filho. Considerava quem? O rapaz. Esse O é um pronome oblíquo. Um filho, eu acho que esse 1 é um artigo. Um artigo. Um filho ou melhor amigo. E o achava, esse O é outro pronome. Achava ele, achava o rapaz, leal, solitário e empático. Há 2 artigos indefinidos de mesmo gênero e número? O número de artigos presente na frase é de 5. Há 2 artigos definidos, não. O número de artigos presente na frase é de... Oxente! Eu acho que ela está considerando o primeiro um artigo, essa égua, mas não é, não. É um numeral ali. Vocês iriam de qual? É A, gente. Que banca do inferno é essa, hein? É o Instituto Acesse? Vixe, Maria. Aí é a cópia do IDECão. A banca deu A, viu? Alguém acertou? Mesmo não concordando, né? Não é? Porque, meu filho, se você botou a letra D, eu aconselho que você vá para casa esfriar um pouquinho o chifre. Por quê? Não dá, não. E a letra B também, viu? 5. 13. Muito cansaço físico. Observe, muito cansaço. Muito cansaço. Gente, é muito cansaço, é? Cansaço físico. Vamos lá. A palavra cansaço, qual é a classificação morfológica dele? Substantivo ou adjetivo? Vamos fazer a diferença brincando com a criança? Vocês estão lembrados que a gente falou sobre essa regra da criança? Então não. Vou falar de novo. Vamos lá. Vamos, pega o caderno. Anote no caderno, vai. Você vai pegar a palavra criança e colocar na frente para a gente saber o que é. Vamos lá. Se eu colocar humilde e humildade. Lê para mim, vai. Criança humilde, fale. Criança humilde, deu certo? Fala agora. Criança humildade. Quando a gente coloca na frente da palavra criança e deu certo, é um adjetivo. Se não deu, é um substantivo. Certo? Aí eu vou colocar o seguinte, ó, deu certo, adjetivo. Não deu certo, é o que, gente? Substantivo.
Vamos brincar um pouquinho. Felicidade é o quê? Bota na frente, criança, vai. Seria um adjetivo qual palavra? Criança? Feliz. Velhice. O adjetivo correspondente? Velha. Entendeu? Fome. Adjetivo. Faminta. Aí você pode pegar a palavra aqui. Qual é a palavra aí? Cansaço. Vai. Criança, cansaço. Seria o adjetivo se fosse criança cansada. Cansaço é um substantivo. Perfeito. Estão lembrados da regra? Muito, mais e bastante. Quando completa um substantivo, ele vai ser o quê? Pronome indefinido. Era só essa a pergunta? Letra D. Alguém acertou? Eita, nesse povo do JC, sei não. Próxima, 14. Ah, Maria. Vamos lá. Qual piada é essa aqui? Tá pedindo o quê? Ele quer quantos artigos, não é? É simples, não perguntou nada de artigo definido, definido, aglutinado. Ah, é o IDECAN. Tranquilo, vai. O médico me ajuda. Afirma que os protocolos, sobretudo os protocolos, esse os está apontando para o substantivo elíptico. É um artigo aí, viu? Vocês contaram com ele? Precisam ser monitorados para acompanhar a evolução da doença. Tem um artigo aí. Da doença e melhorar o atendimento de pacientes. 5. Letra E. São 6? Vamos lá de novo. Pode ser que eu tenha contado errado. Vou apagar. Vamos lá. De novo. Cancela esse. O médico afirma que os protocolos, sobretudo os de tratamento, precisam ser monitorados para acompanhar eu não contei com esse A não? A evolução da doença e melhorar o atendimento. É verdade. Pulei um, bicho, olha. 6, letra A. 14. Não, essa foi a 14. A 13 foi o quê? D. Quinta. O cachorro da vizinha late pouco. Pouco está completando o quê? Late. Late é o quê? Não é um verbo? Se completa verbo, advérbio. Coloco na frente. É um advérbio. Na letra B, a palavra muito está completando o quê, gente? Não. É bem. Bem é o quê? Advérbio. O muito só vai ser pronome se completar o quê? Um substantivo. Aí ele é outro advérbio. Ontem choveu bastante. Bastante completa choveu. Advérbio. É letra D. Articulador qualifica o líder. É o único adjetivo aí. Letra D. Foram bem, gente? Conte aí. Pelo menos 7. Não, na verdade são 8. Quem acertou 8 ou mais aí? 8 é a metade. Boa.